Atlético 1, Atlético 0. Jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, pessoal, estreia de técnico novo, Odair Hellmann, mas aparentemente nada mudou. Um primeiro tempo do Atlético péssimo, mais uma vez o Atlético foi um catadão em campo. O Odair Hellmann, que eu falei para vocês no vídeo anterior, que é um técnico pragmático, que procura colocar os jogadores certos nas posições certas, ele escalou errado. Ele escalou novamente Luiz Fernando aberto pela ponta, sendo que ele é um atacante de meia. E o Luiz Fernando ele vem jogando mal todos os jogos por isso, por estar improvisado como atacante extremo pela ponta. Ele não é jogador de jogar na extrema, então ele rende muito pouco. O Dani Helmond a gente pode até até contemplar um pouco com ele, porque chegou agora, certo é o que falaram para ele, né? O Luiz Fernando está jogando nessa posição, ele escalou, mas hoje o Luiz Fernando foi um dos piores em campo. O Atlético, novamente um time totalmente espaçado em campo. Parece que cada jogador do Atlético tem que estar com um binóculo para poder enxergar o companheiro em campo, porque é um time muito espaçado. O adversário do Atlético jogou à vontade, como tem acontecido com todos os adversários que vêm jogar na arena do Atlético. Os adversários jogam à vontade, tendo mais posse de bola. O Atlético só não venceu o jogo ou não empatou porque realmente, tecnicamente, é um time muito fraco. Não fosse isso, o Atlético no primeiro tempo poderia ter até decidido a partida. Mas voltando ainda ao jogo do Atlético, continua sendo uma equipe sem mobilidade, uma equipe em que os jogadores não dão opção um para o outro para passar a bola, para tocar a bola, um time que mal acertava 2, 3 passes. Então, foi um sofrimento no primeiro tempo. O meio de campo do Atlético não é o meio de campo que eu acho correto ali com o Filipinho. Ele tem que jogar na dele, que é só desarme, tem que jogar ali como primeiro volante no desarme. E até ele como primeiro volante, ele até cria alguma coisa. Agora, como segundo volante, ele é muito fraco. Então ele jogou ali como segundo volante, com o Juliano ali no meio de campo, né? E o Falcão. Quer dizer, o único que teoricamente seria para criar no meio de campo era o Juliano, mas Juliano muito lento, muito disperso na partida. Ele só jogava a bola para trás, só jogava para trás. O Falcão é aquilo que todo mundo conhece. O Falcão é para destruir jogada, é um jogador de marcação. Então ele e o Filipinho praticamente fazendo a mesma coisa. O Falcão e o Filipinho sem criação de ofensiva, porque só o Juliano, que era para fazer essa função, mas não fez. Ou tentou fazer, mas fez muito mal, porque só jogava a bola para trás, ele não... Tá certo também, ele no intervalo até reclamou que a equipe estava muito espaçada, ele viu isso e não tinha muita opção mesmo, mas se ele fosse um jogador de mais mobilidade, um jogador que tivesse na sua boa fase quando passou por outras equipes, ele renderia muito mais. Mas definitivamente ele não pode ser titular do Atlético, o Juliano, a não ser que ele melhore muito. Então, assim, o primeiro tempo o Atlético com o meio de campo escalado mal, o Luiz Fernando ali aberto pela ponta mal, o Renan Peixoto isolado no ataque, porque o Luiz Fernando não conseguia municiar o Luiz Fernando com bolas cruzadas ou lançamentos, passes. E o Isaac, do lado esquerdo, foi muito mal, estava muito mal, só que ele se machucou até antes da metade do primeiro tempo. Ele se machucou. Por quê? Por excesso de individualidade. Ele escorregou numa jogada ali de linha de fundo, abriu demais ali a perna, sentiu o joelho, ele até ficou na partida depois disso, mas não conseguiu ter o mesmo rendimento, aliás, um rendimento que ele já não vinha tendo, ele estava, para variar, ele é um bom jogador, mas ele ainda tem que ser corrigido
na questão do excesso de individualidade. Ele sempre quer dar um drible a mais em vez de tocar a bola, né? Então ele estava mal no jogo, foi substituído pelo João Cruz, né? E foi uma substituição boa essa, sem querer, querendo, né? O Odair Helman acertou ali, a equipe melhorou sem Isaac, o João Cruz ainda fazendo aquela função do Isaac, estava rendendo mais que o Isaac, porque o João Cruz ele toca mais a bola, ele tem uma visão mais ampla de jogo, né? Ele não pega a bola, não é cabeça baixa e vai querer driblar, não, ele tem uma visão mais ampla de jogo, então melhorou ali. Só que assim, o primeiro tempo foi totalmente, o Atlético foi dominado, a posse de bola foi do Atlético, e o Atlético, como eu falei, se tecnicamente fosse um pouco melhor, teria decidido o jogo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, para variar, o início continua a mesma coisa, o Atlético à vontade em campo, mas aconteceu algo que o próprio treinador Roger do Atlético já vinha falando nas suas coletivas, que a equipe dele faz sempre um bom primeiro tempo nos jogos, mas o segundo tempo não consegue repetir e acaba caindo muito de produção, e daí o adversário acaba tirando proveito disso. E foi o que aconteceu. No segundo tempo, realmente o Atlético começou até ali no mesmo ritmo, tocando a bola, porque o Atlético ainda estava espaçado, mas com certeza o Odair Helman viu isso e pediu para a equipe se juntar mais, pediu para a equipe avançar mais a marcação, não dá tanto espaço que vinha dando para o Atlético no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, aos pouquinhos, o Atlético foi fazendo isso, preenchendo mais os espaços, não deixando o Atlético tão à vontade, e veio as substituições. O Odair Helman tirou o Juliano, entrou o jogador muito melhor que o Juliano, entrou ali, aliás, muito melhor não, entrou o jogador Patrick. O que aconteceu é que o João Cruz foi para a posição do Juliano, e o Patrick foi ali auxiliar o Filipinho na marcação, porque o Patrick entrou no lugar do Falcão, né? O Falcão, que é um jogador que a gente não pode negar, ele se doa muito na partida, ele só marca, só destrói, mas ele se desgasta muito fazendo isso. Então, o que aconteceu no meio de campo ali com as substituições? Entrou o Patrick no lugar do Falcão, aí o Tevez no lugar do Juliano. E o que aconteceu? Na verdade, o posicionamento ficou o João Cruz, que estava fazendo ali a do Isaac, fechou mais para o meio, fazendo a do Juliano, né? E o Tevez aí abriu fazendo a que o João Cruz estava substituindo o Isaac ali mais aberto. E o Patrick, né, como falei, no lugar do Falcão. Melhorou muito a equipe, só que com adendo ali, o Patrick também é outro jogador que não pode vestir a camisa do Atlético com essa forma física que ele está. O Patrick, ele está tropeçando na bola, ele não acertou uma jogada, o Patrick, ele com dificuldade até para correr, para ir dominar uma bola e para correr, para receber, para passar, ele está com dificuldade física, realmente ele está com dificuldade de mobilidade. Então o Patrick, ele não ajudou nada, ajudou a marcar um pouco ali, porque também o Atlético já não era mais o mesmo Atlético, né, do primeiro tempo. E ali na frente saiu, antes da saída do Renan Peixoto, ele fez o gol, numa jogada que começou com o Esquivel. Aliás, o Esquivel tem jogado bem em todos os jogos, ou pelo menos fazendo o seu papel de lateral, ele tem jogado muito bem em todos os jogos. O outro lateral, ali o Cauã Medeiros, também jogou muito bem, ele só saiu, foi substituído novamente pelo Beleze, porque sentiu câimbras, né? E jogador de 18 anos, mas tem a questão psicológica e tudo mais, pressão, mas ele daí sentiu câimbras, saiu, entrou o Beleze, o Lucas Beleze, mas já era mais perto do final do jogo, daí o Lucas Beleze não comprometeu muito, mas a jogada ali construída ali com o João Cruz,
com o Esquivel, que lançou a bola para o João Cruz, e o João Cruz cruzou na cabeça do Renan Peixoto, que é um exímio finalizador. A bola veio praticamente com a mão ali para o Renan Peixoto cabecear, deu um tiro de cabeça no gol, uma bola indefensável, fez o Atlético 1-0. Depois disso, João Cruz deu mais uns 3 chutes, que a bola passou ali perto do gol, mais ou menos assim, né? Mas chutes que ele estava bem posicionado, ele poderia ter caprichado mais nesses chutes. Ele teve também a chance claríssima de fazer o segundo gol, um chute a queima-roupa. Ele recebeu a bola do Esquivel e ele dentro da área, ali na pontinha da pequena área, quase na pontinha ali da pequena área, com o goleiro e o zagueiro indo cobrir o espaço ali, ele chutou justamente em cima do goleiro e do zagueiro, com o gol daquele tamanho, mas ele chutou ali, onde justamente estavam o goleiro e o zagueiro. Ali poderia o Atlético já ter decidido o jogo e sem passar mais nenhum aperto. Ainda assim, com a equipe adversária, o Atlético de Minas Gerais, tendo caído muito de rendimento no segundo tempo, ele conseguiu ainda incomodar o Atlético. O Mikael fez umas 2 defesas importantes, né? Fez 2 defesas importantes, que se não é ele, o Atlético não teria vencido o jogo, mesmo com o adversário tendo caído muito de rendimento no segundo tempo. Mas, assim, resumidamente, o Atlético, a gente não pode dizer que fez um bom jogo, que venceu e convenceu. Não, o Atlético venceu e ainda não convenceu. O que valeu foi os 3 pontos. É bom sempre um treinador estrear com vitória. Logicamente que seria melhor se ele estreasse com uma vitória convincente, né, com um bom rendimento, um bom desempenho da equipe, mas o cara chegou só agora, aí, há 1, 2 dias, então fica difícil. Realmente ele não conhece bem o elenco. Eu tenho certeza que a escalação do jogo hoje não foi só por conta dele e a comissão técnica dele, né, porque ele viu muito pouco nos dias que ele chegou aí, ele viu muito pouco desse time nos treinamentos, então ele não quis realmente dar um tiro muito no escuro, né, dar um tiro muito no escuro e fazer já a escalação que ele tinha em mente com aquilo que ele viu. Só que o que ele não sabia é que essa equipe vem sendo escalada de forma errada já desde o início da temporada com o treinador anterior. Mas agora, com certeza, ele começa a tirar suas conclusões. Eu acredito que ele não vai repetir essa mesma escalação para o próximo jogo. Ele viu que não dá certo. Muita coisa tem que mudar ainda na questão mental dos atletas. Ainda é muito visível o semblante dos jogadores muito pilhados, né? muito nervosos. Os jogadores estão sentindo ainda o peso dessa responsabilidade que um time como o Atlético não pode de jeito nenhum passar dificuldade numa Série B, principalmente uma Série B como a desse ano, que é uma das Série B mais baixa que tem, tecnicamente falando, uma das Série Bs mais fáceis, que se um time razoavelmente bom consegue navegar sem muita dificuldade nessa Série B. Mas o Atlético ainda está no sufoco, conseguiu 3 pontos, foi aí provisoriamente foi para 8º lugar, mas muita coisa ainda tem que acontecer. Vou dar um voto de confiança no Odair Hellmann, que dizem, e a gente vê pelo histórico dele, que é um técnico pragmático, mas assim, a escalação de hoje não foi uma escalação pragmática. Ainda houve uma improvisação, mas vamos dar tempo ao tempo, e os resultados, se continuarem vindo, mesmo com essas dificuldades, é melhor, porque a Série B é resultado, né? A Série B você tem que ganhar os jogos. Agora, o treinador só vai mostrar que é bom se ele fazer o time vencer e convencer. Beleza? Então, é isso aí. Praticamente, os meus comentários têm sempre sido os mesmos sobre o Atlético, ou seja, nada de elogio. Aliás, vou elogiar sim individualmente alguns jogadores. Acho que o João Cruz
quando ele foi ali no jogo para fazer a do Juliano, ele fez bem, o jogador rendeu bem. O Lucas Esquivel tem jogado bem, o lateral Cauã Medeiros também. Então, assim, essas individualidades, o Renan Peixoto, jogador hoje que se movimentou bastante e a oportunidade que ele teve, ele fez. Então, alguns jogadores individualmente, o próprio Filipinho, quando começou a fazer a posição dele, que é de primeiro volante, de segundo volante, ele conseguiu render mais, né? Ele ajudou muito ali, ele evitou muitos contra-ataques também da equipe do Atlético. Então, a zaga ainda, o seu Léo Pelé, muito inseguro, falhando. O Mikael hoje não cometeu nenhum erro. O Abraham Lincoln, pelo alto, melhorou, jogador que deu uma certa segurança, mas ainda com a bola no chão ali, ele acaba sempre cometendo um erro ou outro, mas hoje não comprometeu, inclusive até no ataque ele esteve presente e fez uma boa finalização no primeiro tempo, uma boa finalização de cabeça, que o goleiro do Atlético fez uma boa defesa. Então, assim, individualmente até a equipe tem alguns jogadores que merecem sim ter ali um elogio, né? Mas ainda o que valeu foi o resultado. O Atlético dessa vez venceu, mas ainda não convenceu, tá bom? Então, do jogo é só isso que eu tenho a falar e vamos ver aí, tomara que pelo menos o Odair Hellmann consiga dar um padrão a essa equipe. Não só fazer esse time jogar e não deixar jogar, porque o Atlético, principalmente hoje no primeiro tempo, ele não jogou e deixou jogar. Se o Odair Hellmann ele melhorar, conseguir corrigir esse posicionamento do Atlético, conseguir saber essa equipe preencher os espaços, tanto com a bola e sem a bola, daí já é um meio caminho andado para pelo menos conseguir aí uma quarta vaga para o retorno da Série A. Falou? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.